Eu tenho dito, senador, que nesse período, não sendo candidato, eu me sinto muito cobrado de fazer aqui debates sobre as eleições. Fazer aqui cobranças aos candidatos, como há pouco eu fiz nesse meu curto à parte. É nessa mesma linha que eu quero vir aqui felicitar e analisar o fato de que amanhã a Confederação Nacional de Indústrias vai apresentar aos candidatos a presidente 42 propostas da indústria para as eleições. Eu fico muito feliz de ver um setor importante, os representantes da indústria brasileira, levando para os candidatos suas reivindicações, mas não só reivindicações específicas, mas suas sugestões para um novo Brasil. Fico muito satisfeito. Fico muito satisfeito de ver como os 10 fatores-chave que eles colocam na proposta, eles resumem muitos dos objetivos que nós precisamos enfrentar, como ambiente macroeconômico, como eficiência do Estado, como segurança jurídica e burocracia, desenvolvimento de mercados, relações de trabalho, financiamento, infraestrutura, tributação, inovação e produtividade e, inclusive, educação como um caminho para aumentar essa produtividade. Eu fico satisfeito de ver que cada um desses temas tem sido tratados de uma forma bastante cuidadosa e enfática. Como, por exemplo, eu fiz questão de resumir alguns desses e vale a pena citar aqui. Para, no final, eu dizer o que é que eu lamento que não esteja. O que é que eu sinto como ausência. Os estudos, são 42, não daria tempo aqui, começa com a ideia de governança para a competitividade da indústria brasileira. Eu tenho sido aqui um dos que mais têm falado sobre o fato de que o Brasil está ficando para trás por perda de capacidade competitiva no mundo. O Brasil hoje é um país que só consegue competir na agroindústria e olhe lá, porque duas coisas estão acontecendo que podem fazer da nossa agroindústria o que aconteceu com a produção de borracha 100 anos atrás, que de um dia para o outro acabou. A produção de soja vai começar na África, no sul da Rússia, em lugares mais perto do mercado consumidor que é a China. Como aconteceu com as seringueiras que levaram para a Malásia, que então era da Holanda. E se não diminuiu a distância, veio com um avanço tecnológico. Isso poderá acontecer num setor que temos competitividade. Agora, imagine nos outros que estamos sem competitividade. Imagine, sobretudo, o fato de que a competitividade de hoje, ela não vem da redução do custo da produção, ela vem da invenção de novos produtos. O que faz uma economia competitiva é ser capaz de colocar no mercado produtos novos que ninguém conhecia até então. Computadores, depois microcomputadores, depois iPads, telefones celulares, depois iPhones. É isso que faz a economia competitiva. Não é apenas baixar o custo de produção. O mundo quer produtos novos. E a gente não está tendo condições. Não há produto novo no Brasil, inventado no Brasil. Nós já somos um país do feito no Brasil. Como se diz por aí, made in Brazil. Mas nós não somos um país do criado no Brasil. Não somos. Não tem um carro brasileiro com nome brasileiro, porque não tem um carro inventado no Brasil, como são os coreanos, como são os russos, como são os chineses, para não falar dos grandes países. Então, a preocupação com a competitividade é fundamental e eu fico satisfeito que ela esteja no documento. Embora, já me antecipando nas ausências, eu acho que faltou aqui a análise de que a competitividade não virá se não for através de uma capacidade muito forte de aumento da capacidade tecnológica no país. E aí,
é preciso que os presidenciáveis amanhã cobrem dos empresários, porque os empresários brasileiros não têm muito gosto por criatividade, por inovação tecnológica dentro da própria empresa. Eles gostam de comprar a planta feita e copiar. Alguma coisa tem a ver com a formação do empresariado brasileiro. Nossos empresários, salvo raras exceções, não gastam dinheiro com aquilo que se chama P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Não gastam. Eles preferem comprar um produtinho de fora e copiar aqui dentro. Isso eles deveriam estar trabalhando também. O segundo item é a estratégia tributária, caminhos para avançar a reforma, fundamental. O Brasil não pode continuar com duas coisas que nos amarram: uma carga tributária muito elevada e um sistema tributário caótico do ponto de vista da quantidade de impostos. Até que eficiente do ponto de vista da máquina coletora. Aí a gente não tem o que reclamar. O Brasil deve estar como um dos melhores países do mundo na capacidade de coletar os impostos, da informatização do sistema tributário. Mas é um caos. E a melhor prova disso é a quantidade de rico que esse país tem graças a ser advogado tributário. Se o sistema tributário fosse simples, não tinha tanta gente ganhando fortunas como advogado tributário. Isso tem que mudar. Isso não pode continuar. O outro é o que chamam de cumulatividade. Eliminar a cumulatividade para aumentar a competitividade e simplificar. Eles propõem, e o documento vai ser lançado amanhã. Eu estou trabalhando aqui com um resumo que foi divulgado e me reservo o direito de voltar aqui amanhã, depois de ter o documento completo em mãos. O documento vai propor o fim da cumulatividade dos impostos sobre circulação de bens e serviços, que atualmente realmente cria a chamada cachoeira de cobranças. Custo tributário do investimento. O Brasil tem desvantagens e precisa mudar nesse sentido. O custo da instalação, veja o que está no documento, de uma planta produtiva no Brasil fica 10% mais elevado em função dos impostos. Ou seja, colocar uma empresa que depois vai gerar imposto, a gente já faz com que ela custe 10% mais e, portanto, vai gerar menos impostos. É um contrassenso que a gente precisa superar isso. Eles até comparam com a Austrália, onde o acréscimo é de 1,7%, o México é 1,6%, no Reino Unido 0,4% e aqui 10%. Desburocratização tributária e aduaneira, uma proposta de simplificação. Ontem eu vi, hoje de manhã eu vi na televisão, um dirigente de Porto dizendo que 7, se eu não me engano, entidades fiscalizam tudo o que acontece ali. 7. Por que uma só não coordena tudo? É a Polícia Federal, é o próprio Porto, é a Anvisa, é outro sistema da área de saúde e por aí vai. São 7 carimbos que são necessários para fazer com que uma mercadoria entre ou saia do Brasil. Não tem futuro. Isso gera uma perda muito alta e eu fico satisfeito de ver os empresários cobrando dos candidatos uma proposta nesse sentido. O custo do trabalho e a produtividade, comparações internacionais e recomendações. Esse é um ponto-chave. A competitividade de uma economia está fortemente ligada aos custos do trabalho e à produtividade dos trabalhadores. No Brasil, os custos de mão de obra subiram 58% entre 96 e 2012, passaram de 7,11 dólares por hora para 11 dólares por hora, mas sem aumentar a produtividade na mesma proporção. Isso gera uma incapacidade da economia competir no exterior, porque os nossos custos sobem mais do que a capacidade de baixar os preços para concorrer internacionalmente. Modernização e desburocratização trabalhista. Precisamos avançar nesse sentido. Há uma coisa nesse país que é prova de sua modernidade quando foi feita, que são as legislações trabalhistas. Mas nenhuma modernidade resiste se ficar presa a como ela foi definida. Nós temos que ter coragem de dizer, é preciso melhorar a legislação trabalhista até para servir melhor aos trabalhadores. E para servir melhor aos trabalhadores plenamente, é preciso servir melhor ao Brasil inteiro.
Nenhum trabalhador ganha sozinho se o conjunto não funcionar bem. E, às vezes, até que alguns têm que perder para que o conjunto e todos os outros ganhem. Nós precisamos perder, aliás, nós não podemos perder o gosto de defender todas as legislações trabalhistas que esse país conquistou. Mas temos que perder essa ideia de sacralizar como algo absolutamente permanente para todo sempre a legislação trabalhista como ela foi feita desde os anos 30. A terceirização, precisa haver mudanças nesse sentido. Negociações coletivas, ele propõe valorizar para modernizar. Infraestrutura, o custo do atraso e as reformas necessárias para termos a infraestrutura. Eixos logísticos, os projetos prioritários da indústria. A CNI identificou projetos prioritários em 4 regiões do país da forma de integrá-las, física e economicamente, num sistema logístico eficiente. Juntos, os projetos beneficiam 31 cadeias produtivas do país. Nós estamos ficando para trás no setor de logística e, sem isso, não avançamos como deveríamos. As filas de caminhões para levar nossa produção de soja do centro-oeste para os portos distantes. Primeiro, distantes. Segundo, por rodovia. Terceiro, rodovias ineficientes. Isso poderia sair por hidrovia. Poderíamos ter portos lá perto que levaria pelo rio até o mar e do mar até a China e outros países que compram. Ficamos para trás, muito para trás na nossa logística. Nossas estradas estão entre as piores, nossos portos entre os menos eficientes. E ainda foi preciso inventar a Copa para melhorar um pouco os aeroportos. Mas não é por aí que passa a economia. Pelos aeroportos passa um pouquinho de mercadoria e muitos turistas. Mas a grande porta da economia são os portos. E isso vai continuar por muito tempo ainda. Eles tocam nos portos sugerindo o que fazer. Topam no ambiente energético, mas aqui eu já me adianto para falar do que eu gostaria de ver mais ênfase. Porque, embora a CNI defenda o aumento de investimento em política que incentiva a produção e o consumo de energia hídrica, eólica, solar, biomassa e gás natural, que eu considero um grande avanço dos empresários, estarem tocando na energia eólica, solar e biomassa, coisa que até 10 anos atrás ninguém falava nesse país, coisa que o setor elétrico brasileiro, por ser feito por barragistas, os que gostam de barragem para reprimir água, para fazer energia elétrica, resistem. E o mundo inteiro avançando no eólico e no solar, especialmente o solar, que o Brasil talvez seja o mais rico país do mundo, se souber aproveitar. Eu quero falar aqui de uma coisa que me tocou satisfatoriamente, saneamento. Eu vejo aqui algo que a crítica que eu já me imaginava fazer diminuiu um pouco. Eu imaginava, e ainda é, esse documento corporativo. Um documento que diz, nós queremos, senhores presidentes ou candidatos, uma melhor indústria, em vez de dizerem, nós queremos um melhor Brasil. Eu queria que eles viessem como líderes nacionais e não como empresários, como líderes sindicais. Diminui o tamanho deles. Mesmo assim, entre as 42 tem uma, a 17, que é o saneamento. Oportunidades e ações para universalização. A solução para o déficit no saneamento básico deve ser prioridade dentro da agenda de desenvolvimento do Brasil. Estender a rede de águas tratada e coleta de esgoto de todas as famílias brasileiras, eles dizem, exige um investimento de 274 bilhões. Que se você põe alguns anos para serem feito, não é muito, porque isso não é um custo operacional, é um investimento. Eu fico satisfeito de ver esse item no documento. Embora, para mim, ainda é pouco, quando a gente pega os 42 e tem esse de saneamento. Fala nas agências reguladoras. E aqui entra mais um que também me deixou mais satisfeito do que eu imaginava ao saber que eles iam entender. É a ideia de educação. Aí veja, senador, eles colocam educação para o mundo do trabalho. Corporativizou.
É verdade que, no resumo, eles dizem que a entidade vai apresentar amanhã 11 recomendações. Eu vou esperar amanhã para ver onde é que estão essas 11 recomendações. Mas, embora eles já digam aqui, a indústria defende a universalização da pré-escola e o fortalecimento do ensino básico com prioridade no orçamento público, por trazerem benefícios sociais, eles esquecem que, mais do que isso precisavam dizer, quanto estão dispostos a bancar, quanto o setor empresarial brasileiro está disposto a ceder na hora, por exemplo, das isenções fiscais, na hora de subsídios, para que o Brasil faça a revolução industrial, ou a revolução educacional, sem a qual a revolução industrial vai ficar como se fosse do século XIX e não do século XXI, cuja revolução é do conhecimento e pelo conhecimento. Eu fico, por um lado, contente de ver a palavra educação, mas, por outro lado, preocupado, porque eu vejo um tipo de educação que é para o mundo do trabalho, ou seja, no fundo é para a indústria. Não há mais como ter uma educação só para indústrias se ela não for boa na base. Já houve o tempo em que a gente tinha operário que chamava-se mão de obra, em que pela habilidade ensinada numa escola técnica você era capaz de produzir. Acabou o tempo da mão de obra, hoje é o tempo dos dedos operacionais. A diferença entre um operário que usa a sua mão e um operador que usa os seus dedos é a quantidade de conhecimento dentro do cérebro para fazer o dedo apertar o botão certo, em vez da mão fazer o gesto necessário. Não há como ter uma boa educação para o trabalho sem uma boa educação de base. Além disso, mesmo que houvesse uma boa educação para o trabalho sem educação de base, e o Brasil não vai ser educado só com educação para o trabalho. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos, cidadãos. Precisamos de uma educação de base completa, ampla, radical no seu conteúdo, na sua qualidade, e não pode ser restringindo ao mundo do trabalho. Os recursos humanos para a inovação. Outro bom avanço aqui positivo, mas ainda prisioneiro do setor de indústria, inovação, engenheiro e tecnólogo. Tem muito mais do que isso. Hoje a gente precisa dar um grande salto no estudo do cérebro. Sem isso a gente fica para trás. Temos que dar um grande salto na nanotecnologia em geral e não só nos tecnólogos para a indústria. Aqui tinha que ter algo mais forte do que a inovação. Tinha que ter aqui construção de um forte sistema nacional do conhecimento e da inovação. Faltou conhecimento, senador Cacá, faltou conhecimento, porque ficou preso ao setor. Regras fiscais, claro que tem que melhorar. Previdência social, mudar para garantir a sustentabilidade. É uma preocupação, sim. Não adianta alguns dizerem que a Previdência não dá déficit. É possível que a Previdência privada não esteja dando, mas quando soma com a pública está dando sim, e se nós não fizermos isso, nossos filhos não vão se aposentar. Segurança jurídica. Claro que é fundamental ter segurança jurídica, isso é um dos pontos mais graves. Nada talvez afaste mais investidores hoje do que a insegurança jurídica. Saber que o advogado é mais importante que o engenheiro. As pessoas não sabem disso. Mas hoje, para contratar uma obra no setor público, é mais importante advogado que entende de legislação do que engenheiro que entenda de cálculo. Talvez por isso que os viadutos estão caindo pelo Brasil afora. Porque ou cai o viaduto, porque algum tipo de falha houve na engenharia, ou a obra para porque a licitação não foi bem feita. Aqui, na minha casa, que é a Universidade de Brasília, tem uma obra que há 10 anos tenta ser feita. E não é por falta de dinheiro, senador, é porque a empresa que ganhou com um preço menor, ela era incompetente e quebrou. Para fazer outra licitação, leva anos. E aí, 4 empresas já se sucederam e nenhuma terminou. E sabe de que é a obra? Um hospital infantil.
Alguém já fez as contas de quantas crianças morreram por causa daquele hospital infantil da Universidade de Brasília que não foi concluído por insegurança jurídica? Não foi por falta de competência, não foi por falta de honestidade, não foi por falta de vontade dos dirigentes da universidade, por insegurança jurídica que esse país hoje atravessa. Daí a importância dos empresários trazer essa preocupação. Licenciamento ambiental, aqui a gente tem que ter um cuidado especial, porque é claro que a maneira como hoje o licenciamento ambiental é feito atrapalha o setor produtivo, mas eu queria ver os empresários mais comprometidos também com o equilíbrio ecológico. Eu queria ver eles dizerem que o Brasil precisa ter uma política industrial eficiente e sustentável. E aqui o que a gente fala é de licenciamento ambiental, que precisa ter um balcão único para emissão de licenças ambientais, que reduziria a burocracia do processo. O documento defende também que a autorização para as pesquisas saia junto com o licenciamento. Mas cadê aqui o compromisso com a sustentabilidade? Cadê o compromisso da indústria brasileira com a limpeza dos rios? Eu não falo nem a limpeza da sujeira que a indústria já provocou. Eu falo a limpeza daqui para frente nos novos investimentos industriais. Qualidade regulatória, relação entre o fisco e os contribuintes, modernização da fiscalização, proposta de reformas institucionais para o comércio exterior, desburocração, acordos comerciais, agendas bilaterais, serviço e indústria, investimento brasileiro no exterior, agenda setorial para a indústria, bioeconomia, oportunidades, obstáculos e agenda, inovação, já havia se falado, as prioridades para a manutenção do marco legal, centros de P&D no Brasil. Aqui vem algo, outra vez, positivo, pensando o futuro. Uma agenda para atrair investimentos, mas não diz uma disposição deles para fazer o investimento. Mais uma vez, é a velha tradição do setor empresarial brasileiro de venha para nós e a gente produz. E não dizer, nós vamos a vocês, Brasil. Falta esse lado. É isso que eu digo, termina ficando um documento corporativo. E alguns dizem, cada um que cuide do seu. Quando cada um cuida do seu, ninguém cuida do conjunto. E esse talvez seja o maior problema brasileiro. Cada grupo se transformou em uma república e quer tudo para si. E ninguém descobriu que é uma república maior que a República Brasileira. E aí os candidatos a presidente, para buscar voto, eles não fazem um discurso para o Brasil. Eles fazem um discurso para esse grupo, para esse grupo, para esse grupo, para esse grupo, esperando que ninguém some para mostrar que é impossível fazer tudo aquilo que prometem para cada grupo. E, em geral, fazem isso respondendo aos institutos de pesquisa, que pesquisam o que é que os empresários querem, o que é que os velhos desse país querem, o que é que a gente precisa dar para os sindicatos de cada categoria e, no fim, para o Brasil, nada. Porque a soma dos brasileiros não é igual ao Brasil. Isso é uma coisa que a gente esquece. A democracia mesmo tem um pouco esse defeito de achar que a maioria dos votos significa o país. Não. Os brasileiros são os brasileiros de hoje. O Brasil são os de hoje, os de amanhã e os depois da manhã e os de sempre. Por isso não é a mesma coisa. Eu gostaria de ver, mais do que a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento para o Brasil, deve servir como estratégia de atração de conhecimento e tecnologia para incrementar a competitividade das empresas. A instalação de centros facilita o acesso à cadeia de distribuição no mercado externo. Além disso, estimula a eficiência e a mudança tecnológica. Não diz o que eles vão fazer. Não diz, presidente, nós vamos colocar um centro de pesquisa e tecnologia em cada uma das nossas indústrias. Agora, queremos que o senhor faça boa educação para termos bons tecnólogos. É isso que eles deviam dizer. Eles deviam dizer aqui que o BNDES só deveria financiar empresas inovativas. Eu perguntei, quando veio aqui o presidente do BNDES, quantas, que ele falou que é o maior banco hoje do mundo, falou dos bilhões investidos, eu perguntei, presidente, e quantas patentes? Quantas patentes de inovação esses seus bilhões conseguiu?
Ele parece que falou 2 ou 3. E eu tenho minhas dúvidas se realmente foram patentes de coisas novas ou patentes de pequenos ajustes em coisas antigas. A Coreia tem um BNDES que, quando começou, lá pelos anos 60, decidiu investir em empresas que fossem inovadoras. E aí está o que a gente compra da Coreia todos os dias para ver jogo da Copa do Mundo nas televisões coreanas. Aquilo eram empresas que fabricavam outras coisas. Querem dinheiro? Então fabriquem coisas de alta tecnologia. A Nokia, que fabrica esses telefones que todo mundo usa no mundo, da Finlândia, a Nokia era uma fábrica de papel higiênico. Mudou para a alta tecnologia. O governo deu incentivos. Nós não damos. Eu não vejo os empresários pedindo isso. Eles continuam querendo os recursos para o que eles fazem tradicionalmente. Propriedade industrial, mercado de títulos privados, desenvolvimento regional. Ou seja, eu quero elogiar que um setor tenha feito um documento com esses cuidados. Agora eu quero fazer algumas curtas restrições. Primeiro, eu não vejo aqui uma cobrança sobre o que foi realizado ou não da eleição passada para essa. É a segunda vez, se eu não me engano, que eles fazem isso. O que é que a Dilma fez quando ele entregou o documento aos candidatos de 2010? O que é que a Dilma fez? Eu gostaria de ver aqui uma análise do que é que foi conseguido fazer, elogiosa à presidenta Dilma, e do que ela não fez, crítica à presidenta Dilma. Ou até, ao contrário, uma autocrítica dizendo que aquilo que eles tinham pedido não valia a pena, não estava certo, nem era necessário. Faltou isso. Segundo, a meu ver, faltou mais espírito coletivo nacional. Faltou uma visão maior de nação e uma visão menor de indústria. Aí alguns dizem, mas a nossa CNI é uma Confederação Nacional de Indústria, e o Brasil que se dane? Não, não pode. Ou então tire o nacional, coloque CI, Confederação da Indústria. Mas se é nacional, é brasileira. E tem que pensar o conjunto do Brasil. Aqui não tem problemas com a violência que o país atravessa. Aqui não tem o problema da corrupção, que é uma coisa que está desonerando o funcionamento do sistema social brasileiro, e não só público. Aqui não tem os grandes problemas da nação, além daqueles relacionados à indústria. E nossos líderes empresariais têm a obrigação, como patriotas, como brasileiros, de irem além do terreno da indústria, de usarem a sua força moral, a sua força de empresários respeitados, produtivos, competentes, a força política que tem um empresário, especialmente a CNI, para dizer o que é que ele quer que os nossos candidatos façam pelo Brasil, e não só pela indústria. Eu elogio o documento, tanto que subo à tribuna para falar dele, divulgando, fazendo propaganda. Mas eu não posso dizer essa frustração de ver a CNI, mais uma vez, como uma das repúblicas brasileiras, como um dos sindicatos brasileiros, uma das associações brasileiras, e não como uma força viva do Brasil. Mas o documento ainda vai ser lançado amanhã. E eu tenho esperança que até amanhã a gente possa ter boas surpresas e ver um documento que queira cobrar dos nossos candidatos o que é que eles vão fazer para que tenhamos não apenas um país mais rico, mas um país melhor. Não apenas uma indústria mais eficiente, mas uma sociedade mais harmônica, com uma economia mais eficiente. Era isso, senhor presidente.